Quer o clique certo? A melhor posição para sua foto sair bonita? Aquela curtida máxima no Instagram? Porque ele é da beleza da fotografia. Marcelo Faustini. Eu mesmo. Vou assumir isso aí perante todos, viu? Muito obrigado, Faustini, por estar Obrigado aqui eu, com a mãe. gente, para ensinar um pouquinho, para falar para as pessoas como é a fotografia, realmente a melhor pose para foto e a beleza por trás de todo esse trabalho. Então você já começou meio que me ajudando na resposta, porque eu costumo dizer, né, que eu, pelo meu olhar de fotógrafo e como eu entendo essa história toda como esteta, eu realmente vejo beleza em tudo. Então, é a forma que a gente tem o nosso olhar que vai imprimir um resultado, entendeu? E eu espero estar dando resultado ao longo desses quase 40 anos no ar. 40 anos, quase 40 anos de carreira, tá no caminho certo. E como foi o início? Qual foi a sua vontade de ver essa beleza por trás das lentes da câmera? É muito bacana. Na verdade, é sempre uma pergunta que, obviamente, é recorrente, mas nesse momento eu acho mais próprio ainda realmente para responder, porque a motivação que a gente tinha na época, né, quando eu comecei, era realmente uma paixão por aquilo, era realmente uma um vulcão ali, entendeu, dentro da gente, pronto para sair mesmo para fora, tudo aquela inquietude, né, artística, assim. Era realmente a motivação era muito essa. Então foi dessa forma. Porque eu digo isso porque hoje em dia, né, tem muito essa história das redes sociais, as pessoas buscam muito alguma coisa que vai ser uma atração na rede Os social. likes. Os likes, os seguidores, um sucesso mirabolante, que evidentemente nem todos têm, né, como em qualquer situação, atividade, tudo. Tipo, tem um lá que é o Messi, entendeu? Mas tem um monte de jogador bom aí e tal que está tentando, que vai, enfim. E sempre tem realmente esse highlight, né? Os highlights são as pessoas que estão no meio artístico, que têm muitos seguidores, que automaticamente se tornam influenciadores, ou os influenciadores mesmo, alguns poucos que realmente, né, obtiveram muito sucesso e tudo mais. Então eu vejo que existe um bando, entendeu, de gente que está começando, querendo fazer alguma coisa, que se motiva por isso, entendeu? Essa motivação de fazer alguma coisa para a rede social. Tanto é que hoje em dia muita gente que estaria, por exemplo, fotografando, sendo modelo, sendo ator, sendo designer, ou o que for, eles colocam lá, fulano de tal, produtor de conteúdo. Né? Então, você entendeu? Existe um monte de produtores de conteúdo hoje em dia. Essa motivação, então, para te responder mesmo, ela veio mesmo da minha essência mesmo como artista, de uma coisa muito natural assim mesmo, de uma inquietude grande que eu tive que entender e domar, e venho tentando domar porque não é fácil não, né, se conter assim, as loucuras do Faustini, mas tudo faz parte do meu trabalho, da minha arte, e eu venho desempenhando isso também comercialmente, né? É uma profissão também estabelecida, uma coisa que é absolutamente normal, né? Seria qualquer outro tipo de profissão, mas só que no meu caso eu estou falando realmente através da arte que existe dentro de mim, entendeu? Eu quero comunicar, eu quero realmente fazer um alinhamento de todas as expectativas, de todas as demandas, entendeu, que eu tenho comercialmente, mas sempre podendo deixar uma assinaturazinha ali. E aí, por isso mesmo, muita gente, né, eu já fotografei na minha vida. Né? E você acaba sendo eclético no meio da fotografia, né? Sim, Porque graças a Deus. é artista, é capa de CD, capa de disco. E Isso, tem moda, retratos, sem dúvida, também tem isso. A especialização ela é uma coisa que é natural, normal, que haja, que aconteça, tudo, mas eu poderia, por exemplo, ser um fotógrafo que só faço isso e tudo bem, né? Mas eu realmente eu comecei sem nada, sem estrutura nenhuma, eu não tinha ninguém que pudesse me bancar, entendeu? Não tinha era uma relação doida. Eu na verdade começou então com aquela câmerazinha pequena. eu comecei com uma câmera Kodak de 1966 de uma tia, prima da minha mãe,
já senhora na época, entendeu? E eu peguei aquela câmerazinha, nossa, vou te falar, uma relíquia mesmo. E você tem guardada? Eu tenho isso com certeza. E essa câmera era uma coisa, né, ali, mas eu ganhei prêmio internacional da Nikon, entendeu? Lá no início de carreira, nem era um profissional, eu era um amador, eu era alguém que entendia que a fotografia estava entendendo que ela fazia parte de mim, e faz. Você acabou de contar para mim nos bastidores que você fez um trabalho agora para uma marca internacional e que você teve todo o cuidado, todo o olhar analítico do fotógrafo. Como é que foi fazer esse trabalho? Na verdade, assim, todo trabalho é sempre mais um, né? E todo mais um, para mim, sempre se torna um trabalho mais importante, né? Porque talvez é o mais recente que eu estou fazendo e tal, e também pela vontade de entregar mais e melhor o tempo todo, sabe? Sempre que posso. Mas a questão de ser um trabalho internacional, eu atendo muitos clientes de fora do Brasil, sabe? Vou fazer trabalhos fora, faço trabalhos para marcas, enfim, empresas de fora aqui no Brasil e tudo. Talvez até também pelo fato de que esses clientes, enfim, essas marcas são mundialmente conhecidas, realmente famosas no mundo todo. Eles não me perguntam nem sequer se eu tenho Instagram. Pronto, falei. Eles nem me perguntam assim, se eu tenho Instagram, entendeu? Simplesmente pelo trabalho de anos que você tem no mercado. É aí que eu quero me colocar, é aí que eu continuo inserido e é aí que eu continuo realizando. Assim, mas isso também, caladinho, quietinho no meu canto. Mas acaba sendo um exemplo que mesmo caladinho, quietinho, você é chamado para fazer trabalhos importantíssimos por conta da sua carreira, por conta do trabalho que você faz. E um trabalho que é muito bem feito. Na verdade, assim, eu acho que tudo mesmo requer primeiro o nosso comprometimento, entendeu? O profissionalismo é uma coisa que faz parte naturalmente da história, então nem precisaríamos falar, apesar de que muitas vezes, né, falta um pouco disso. Mas eu acho que comprometimento mesmo, responsabilidade, zero vaidade, porque quando você está falando de um trabalho importantaço, não sei o quê, as pessoas hoje em dia querem imediatamente, eu preciso mostrar. Eu não, eu já, muito pelo contrário, eu quero que nem saiba o que eu estou fazendo, me deixa quietinho no meu canto, entendeu? Deixa eu fazer meu trabalho por baixo dos panos, que eu estou indo. Aqui, exatamente. Comendo pelas beiradas. Deixa eu atender essas pessoas que nem me perguntam se eu tenho Instagram, que eles vão continuar achando que eu não tenho, entendeu? E tá tudo certo. Mas eu acho que, realmente, falando sério, eu acho que o profissionalismo, né, realmente, alguma mínima competência, algum mínimo talento tem que existir, né, de fato, de base. Nada que também as pessoas não possam aprender e desenvolver. Eu acho que a prática, a repetição é que faz realmente grande parte do trabalho. E por isso mesmo, né, a gente tendo, por exemplo, tantos anos de carreira, tantos anos de experiência, a palavra seria exatamente essa. A experiência, ela tem que fazer diferença, entendeu? Então, é claro que a experiência ela acontece todo dia. Todo dia você se torna o mais experiente, né? Hoje mais que ontem e amanhã mais que hoje. Mas no final das contas, você tem ali realmente uma história que você contou, uma bagagem que você carrega, entendeu? As pedras que você pulou, os muros que você bateu com a cara na parede, entendeu? Os nãos que você levou. Exatamente, e que te fizeram e vão fazendo evoluir. Então, isso é uma coisa que talvez explique o fato de alguns trabalhos que são realmente, né, muito importantes, eu digo até pela seriedade de tudo que está sendo envolvido, das pessoas envolvidas, de todas as pessoas que estão participando, que estão ali como testemunho, dando testemunho, né, com a sua carinha e tudo mais, com a sua imagem, e os clientes também de fora, não sei o quê, né? Eu acho que estão muito relacionados, isso está muito relacionado e eles estão muito preocupados e ligados mesmo com a entrega. Com a sensibilidade da imagem. Exatamente, como você vai fazendo o trabalho todo, mas é que tudo isso, né, que faz parte do caminho do trabalho, o meio campo do trabalho, no final a gente entregue um
um jogo que a gente fez gol, que a gente conseguiu ganhar a partida, entendeu? É isso que eu consigo entender. Fazendo uma alusão com a Copa, né, gente? Eu acho tão lindo você contando com amor e brilho no olho sobre a sua experiência, sobre a sua bagagem, que nos deixa encantado. Eu tô aqui encantadíssima ouvindo essas Que coisas. coisa boa. Não, a gente quer mesmo encantar. A gente quer mesmo encantar, porque a fotografia, Daniela, ela tem uma coisa, ela parte, assim, eu costumo dizer que ela é uma arte, assim, que inicialmente ela parte de um lugar meio egoísta. Por quê? Porque o que eu, como fotógrafo, e o que meus colegas, artistas, fotógrafos, têm como diferencial, talvez, de uma outra pessoa que não faça, isso não desempenha essa atividade, é justamente o olhar, entendeu? Como que a gente vê, como a gente interpreta aquilo, como que a gente tem. Então, Absorve. exatamente. Então, eu crio, por exemplo, imagens na minha cabeça e que, enquanto eu não consigo botar aquilo no papel, no monitor, numa tela, é uma arte muito... Você não se satisfaz. Não, você vai buscando. Assim, a gente sempre, mas eu digo, ela é individualista e egoísta nesse primeiro momento, porque eu falo assim, gente, olha lá aquele canto, olha aquela coisa. E as pessoas olham e falam assim, e Faustino, você está pirando, né? Que loucura sua, estou vendo nada ali. Então, realmente é essa visão do fotógrafo, é esse olhar, entendeu? E aí depois, sim, a gente pode dividir, compartilhar o trabalho com as pessoas. Isso é uma coisa que me encanta demais. E as capas de discos, né? Como é que faz a construção para você tirar essa foto? Olha, Dani, eu vou te falar que realmente a minha paixão pela música, né? Obviamente, a fotografia é o ar que eu respiro, mas todas as atividades artísticas falam comigo. Sim. Tocam, entendeu? Me causam, assim, essas inquietudes, entendeu? E a música, eu acho que a música é talvez a expressão artística que seja mais completa, entendeu? Mais que engloba, envolve e participa de todas as outras, né? Então, por exemplo, um fotógrafo, poxa, ele quer se inspirar com a música. Um ator, ele quer se inspirar com a música. Um casal viaja com isso, entendeu? Um pintor, mesmo um atleta pode ter seus momentos de concentração, entendeu? A música, eu acho que ela faz parte da nossa existência, assim, né? A música. Então, eu acho que a música foi por essa paixão que eu comecei a desenvolver esse trabalho. E muito por aí mesmo, de chegar junto, de entender o que é o trabalho do artista, qual é o momento que esse artista está passando, o que é o conteúdo desse disco, desse álbum, entendeu? Então você constrói essa fotografia para ficar... A gente que olha as capas de disco, você vê as capas perfeitas, né? Com aquela imagem que o artista quer passar. Sim. Então você constrói junto com o artista, você chega a ouvir o disco para entender... Com certeza. Não é ouvir. Eu participo do processo todo. Eles estão lá compondo, eles estão lá não sei o quê, eles estão fazendo um ensaio no estúdio. Eu participo disso, eu quero entender realmente, eu quero ser tocado pela alma do artista. Exatamente, para que eu possa tocar através também do meu trabalho e interpretar tudo numa capa de uma embalagem, né? Que vai ter, na verdade, um link com tudo que está dentro dessa embalagem, entendeu? E aí, através desse trabalho, você quer passar a imagem para as pessoas que vão estar comprando ali, para estar ouvindo aquele CD, para estar ouvindo aquela exatamente. música. Que conte um pouco da história e que tenha muito a ver, quer dizer, hoje em dia, como a gente não tem mais o CD, não tem mais o disco em si, a gente tem as plataformas, né? Enfim. E ali a gente tem o trabalho mudou muito, porque na verdade hoje em dia uma imagem ela vai ser daquela música, a outra imagem que a gente fez vai ser para outra música, né? É diferente do que a gente fazia. É um trabalho mais individual do que como era antes, que era uma coisa mais geral, né? Exatamente, a gente englobava tudo que era aquele álbum, entendeu? Lá, sei lá, 10, 12, enfim, canções. E a gente interpretava tudo aquilo com uma imagem só de capa, mas também tinha um encarte. É um certo saudosismo em relação a isso, porque o fotógrafo gosta de ver assim. Mas eu sinto saudade desses encartezinhos que você pegava, que tinham as letras, aí cada letra vinha uma foto diferente. Era muito gostoso você pegar isso e ficar folhando ali. Então o conceito ele tinha que ser muito mais amplo, entendeu? Do que hoje em dia. Então hoje em dia a gente pode pirar numa ideia
junto muito com o artista, porque também é importante, e eu gosto muito, quando o artista ele tem, o cantor, a cantora, o músico, enfim, ele tenha também um desejo, ele consiga passar para mim, verbalmente, hoje em dia é diferente do que a gente fazia de acompanhar todo o processo, verbalmente passar um pouco do que seria o mood disso, entendeu? Então, por exemplo, eu queria muito uma pena rosa gigante, não sei o que, porque eu pirei nisso. Aí eu vou lá e eu tento inserir modificar um isso. pouquinho, ou inserir. Inserir isso de uma forma que na imagem, a imagem realmente fale mais alto do que Fale, tudo. conte ali o que o artista está querendo, no que ele está cantando, passando para a Isso. imagem. E eu já fiz trabalhos assim, que eu fazendo pesquisas, pensando no que eu poderia fazer, vendo, enfim, alguma base, né, de referência para mim, que não era referência de ver uma foto que já foi feita por alguém, entendeu? Mas ir, por exemplo, sei lá, estudar Fassbinder, estudar expressionismo alemão, entendeu? As referências para mim elas sempre foram muito mais, eu digo assim, pessoais, distantes de uma coisa tão concreta como Sim. seria, tipo assim, olha, a referência é isso aqui. Aí, quando me mostra a referência, assim, eu dou uma certa, sabe? Porque eu penso, gente, que legal que alguém fez isso. Mas vamos fazer outra também. Vamos fazer também, entendeu? É possível fazer outras coisas. É claro que eu não estou dizendo que eu não considere a necessidade ou a vantagem de se fazer uma coisa com referência. Sim. A referência, para mim, eu sempre digo que é uma fonte de inspiração para que você possa desenvolver uma coisa em cima, entendeu? Certo. Daquilo. Então, obviamente, por isso que, né, a gente está sempre com os olhos, com os ouvidos, com a alma, com a nossa sensibilidade completamente abertas e no modo on o tempo todo, para justamente ir respirando tudo isso, captando coisas, e depois a gente mexe tudo e vira uma coisa só, vira um sucão. Mas, gente, não é só capa de discos que ele fez fotografia, não. Ele faz fotografias de vários artistas e de artistas que são super renomados. E aí já é um estudo completamente diferente. Sim, aí é o máximo, porque, por exemplo, você fala artista é uma coisa que, né, é um pouco ampla, né? Mas pensando, por exemplo, em arte dramática, em atores, atrizes, gosto muito de dirigir. Talvez tenha muito essa história do diretor aqui dentro de mim, entendeu? Gostar justamente de caminhar com essa pessoa. E muitas vezes, né, os retratos, eles muitas vezes não, acho que todas as vezes o retrato que você faz de uma pessoa, ele tem realmente que captar, interpretar um bocado da personalidade daquela pessoa, entendeu? Suas fragilidades, sabe, seus brilhos, seus encantamentos, a sua beleza, onde qualquer pessoa poderia dizer assim, essa é beleza, essa aqui é mais bela, essa é menos bela, esse é menos belo. Eu não acho assim. Eu acho que todo mundo tem um momento mágico e cabe a mim captar esse momento, entendeu? Eu venho fazendo isso. Aliás, eu vou botar no meu Instagram assim, captador de momentos. Em vez de botar produtor de conteúdo, botar captador de momentos. Exatamente. Me fala uma atriz que você tenha trabalhado para fazer uma produção de alguma coisa, capa de revista, uma produção que seja para ela mesma, para ela ter um book, para ela ter fotos, para poder mandar como trabalho. Temos tempo? Quanto tempo tem esse podcast? Temos tempo. Porque tem muita gente assim. E obviamente eu para falar de uma, eu teria que falar de todo mundo, né? Mas eu vou representar, contando uma historinha para você, da dona Fernanda Montenegro. Eu já, no primeiro momento que eu fotografei ela, a primeira vez, eu já, obviamente, tenho trabalhado com todo mundo que você pode imaginar, da TV, entendeu? Das novelas, muitas pessoas já amigas minhas, com intimidade comigo, etc. e tal. E outras que eu simplesmente trabalhava, fotografava, né? Tinha gente pra caramba, e eu nunca tinha feito ela. Né? Como que eu fiz essa foto? Na verdade, esse trabalho veio chegando para mim, entendeu? De uma outra forma, sem eu saber nem que era ela, entendeu? E foi tudo fechado, lá foi tudo organizado com a minha produtora executiva do estúdio, na época.
E aí, pronto, quando chegou a senhora, que eu ia fazer os retratos dela, entendeu? Para divulgação pessoal. Eu não sabia se ela era médica, se era advogada, se era escritora, eu não sabia quem era, entendeu? Simplesmente fecharam para você. Isso. E eu passei assim, eu desci na parte do camarim, no estúdio, tem assim um vidro, né, um escotilho assim que você consegue chegar dentro. E eu passei pela frente para ir assim lá para fora mesmo. Eu passei pela frente. Sabe aquela coisa de desenho animado que você passa assim, que você vai, você volta assim rapidinho? Porque eu passei, eu falei, acho que eu vi uma Dona Fernanda. E era ela, entendeu? Dentro lá no meu camarim. Peraí, tô vendo coisas. Exato. Mas o grande lance que eu vou representar com ela nesse trabalho, nessa história de fazer retrato e com artistas e atrizes e tal, e atores, é que a doçura daquela pessoa, meu Deus do céu, a elegância daquela pessoa, a simplicidade daquela pessoa, era uma coisa assim muito encantadora. Mas, obviamente, eu tinha ali a minha função, eu tinha ali aquele trabalho para fazer e eu tinha também a necessidade de usar desse artifício mesmo, de trazer a pessoa para mim, de criar realmente uma relação com a pessoa fotografada, entendeu? Para que a confiança se estabelecesse, etc. e tal. Enfim, logo de início ela falou assim, nossa, meu filho, eu não sou para isso, eu não estou para isso. Porque, claro, faz sentido, eu vou dizer para vocês, porque muitos atores e atrizes, hoje em dia não, porque tem muita gente já está aí fazendo foto, já está assim, super expert, mas, a rigor, o ator está muito mais confortável com o modo contínuo, com a câmera que está pegando todos os movimentos, que a fala, que tem o diálogo, tem não sei o quê, tem a expressão, tem a interpretação daquela personagem. É diferente da foto, porque a foto não, a foto bateu, valeu, entendeu? Então, essa captura ela é única. Numa foto só, num momento, num microsegundo que eu dou o clique, que o fotógrafo registra esse momento, é aquele momento que vai ficar. É diferente do vídeo, né, que você tem todo esse movimento natural acontecendo. E também toda a equipe, televisão, 300 pessoas no estúdio, está tudo certo. Mas fotografia não. Ela mesma falou assim, eu me sinto despida, né? Porque justamente a pessoa fica um pouco exposta ali, diferente daquele ambiente que já está acostumado. Então a gente fez todo o trabalho, eu fui dirigindo, fazendo toda a história, enfim, das fotos, a gente terminou, conseguimos retratos muito bacanas nessa primeira vez. E aí, isso foi tipo numa quinta-feira. No domingo, eu recebi uma ligação, né? Eu estava em casa, no telefone fixo, gente, eu nem sei se existe isso ainda no mundo. Sabe? Lá nos idos de 2000 e pouco, assim. E aí o telefone... Acho que hoje em dia telefone fixo tá difícil ter em casa. Você encontra roteador de Wi-Fi, mas telefone não. Total. Isso foi 2000 e pouco, assim. Aí pronto, eu atendi a ligação e eu reconheci, alô, eu reconheci, obviamente, a voz da Fernanda Montenegro, da Dona Fernanda. E quando ela falou assim, vocês já perceberam que eu sou um pouco falastrão pra caramba, né? Tem problema não, me avisaram que quando ele chega, o lugar que ele tá vira uma festa. Sou meio festeiro mesmo. E aí o que acontece? Eu peguei e ela fala, Dona Fernanda, nossa! Aí eu comecei a falar, nossa, eu queria falar para a senhora, que bom que eu não tinha seu contato, não sei o quê. Prazer, já fotografei tanta gente, nunca tinha feito suas fotos e tudo mais, o prazer que foi e tal. Aí ela chegou assim, muito docemente, com aquela elegância, mas com aquela eloquência dela, falou assim, meu filho, cale a boca. Eu falei assim, opa, já calei, tô caladinho, cale a boca. Aí eu falei assim, calei, mas pensando, meu Deus, o que vem agora? Ela falou assim, olha, quando a gente faz uma cena, por exemplo, e eu já tinha participado, como Marcelo Faustini, como fotógrafo, já tinha participado, aliás, de várias novelas da TV Globo. Eu participei como fotógrafo, fazendo as cenas no meu estúdio, etc. E tal. E teve uma novela que eu contracenei com ela, com Marcelo Serrado, com Luísa Brunet. Qual era a novela? Não me lembro. E aí ela falou assim, então, meu filho, quando a gente tem uma cena,
a gente tem uma deixa, entendeu? Então um fala, o outro fala, a gente vai entendendo aquilo todo, aquele sentido daquele texto, né, e tudo mais, e a gente então interage. Então tem a fala, um fala aqui, tem a deixa, o outro fala. Então ela quis dizer o seguinte: você está roubando o meu texto. Eu te ligando estou agora para te agradecer e dizer que eu não podia imaginar que era tão alegre e divertido fazer fotos. E olha que ela já tinha feito fotos com muitos fotógrafos, inclusive que eu sou fãzaço, entendeu? Nossos queridos artistas, colegas aqui. Mas ela falou isso, sabe? Ela ligou para agradecer, para dizer que ela tinha achado muito doido tudo. Nos bastidores também, eu fiquei curiosa, porque você contou curiosidades de uma entrevista que você fez com o Jô, que acho que quem passou pela bancada do Jô deve ser uma honra, assim, gigantesca. Sim, sim. Nossa Senhora, realmente, falando nisso, que falta faz esse menino, viu? Realmente se tornou uma pessoa, assim, muito querida, porque bom de papo, de bater papo, ele notívago, eu também, sabe, de fazer ligações assim, tipo, às 3 da manhã, porque, claro, eu estaria acordado, e ele também, e tudo. E foi nessa entrevista que eu dei, que na verdade era um bloco, né? Eu era o terceiro entrevistado de 3 blocos, mas no meio da história ele falou assim: olha, não tem jeito, vamos continuar com esse papo e tudo mais. Eu já falei assim: você tem certeza? Para ele. E aí o que acontece? Nesse papo, nessa entrevista, eu comentava sobre um projeto meu, né, que eu não consegui botar no ar por outros motivos quaisquer, já há uns anos atrás, mas que eu vou retomar, sem dúvida alguma, porque ele tem a ver com esporte. Inclusive, tamo junto, tamo junto. Mas é uma visão completamente inusitada do que é um retrato de alguém do esporte, um fotógrafo fazendo um registro de esporte. É um trabalho artístico mesmo, essas inquietudes que ficam povoando aqui a minha mente o tempo todo. Eu pensei em fazer um retrato bem-humorado, né? Aliás, nessa entrevista do Jô, né? E a galera estava rindo muito, enfim, a plateia e tudo. E eu falei assim: desculpa aí, tá, menino, a gente está, né, falando muita bobagem e tal. Ele falou assim: não, olha, Marcelo, uma coisa que você está representando aqui, que na verdade é uma máxima que eu sempre disse na minha vida inteira, e vou repetir agora por conta até dessa sua maluquice toda, que a vida sem humor não faz o menor sentido. Eu concordo plenamente, eu sou uma pessoa realmente ligada ao bom humor, e quando a gente faz um projeto pessoal como esse, eu penso, eu vou querer jogar um pouquinho de humor na história, entendeu? Então, esse retrato bem-humorado do esporte é justamente criar situações inusitadas, que eu fizesse uma homenagem às atividades esportivas, aos atletas, enfim, atividades olímpicas, etc. e tal, mas usando pessoas que nada tivessem a ver. Ou se fossem atletas mesmo, esportistas de verdade, reais, eu não queria que eles fizessem Na sua zona de conforto. na sua zona de conforto, no seu lugar de fala, que seria mesmo aquele esporte ali, mas uma brincadeira. Então, por exemplo, o Jô, eu não consegui fazer essa foto, meu Deus do céu. O Jô, ele estaria fazendo, por exemplo, salto em vara, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, né? E por aí vai. Mas esse trabalho, esse projeto, ele vai estar sendo retomado agora. Eu já tenho um outro que já está na fila, né? Que é o Comendo com os Olhos. Então, eu espero conseguir botar tudo na rua de uma vez só, praticamente, entendeu? Mas com certeza um atrás do outro vai rolar. E é muito difícil, porque a gente sabe que uma coisa você está gravando e outra coisa você está fotografando. Quando está em movimento, pegar aquele movimento perfeito. Isso aí, o que diferencia um fotógrafo do outro, não dizendo que um é melhor que o outro, simplesmente o que diferencia talvez exatamente esse timing, entendeu? O momento do clique. Isso talvez seja realmente o grande diferencial e que determina o resultado daquela imagem que você fez naquele momento. É justamente esse tempo. E quando você está com uma coisa de movimento e tudo mais, a gente tem hoje em dia também muita tecnologia, né, com câmeras
mirrorless, com uma qualidade de foco e com uma assistência de foco muito grande. Eu gosto de trabalhar com ele no manual, assim, mas muitas vezes você faz o uso desses equipamentos e aí é só realmente dar o tiro certo, né? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Tem que ser o bom. Mas aí e no início, assim, porque a gente sabe que agora a tecnologia ajuda muito. Tem câmera, tem aquele suporte que gira, né? Que faz o giro de 360 graus. E isso vocês acabam adquirindo porque, querendo ou não, como toda profissão, tem que ter o conhecimento, tem que ter Claro, o estudo, sem tem que dúvida. ter a renovação, né? E Sem dúvida. ir se inovando conforme os tempos. Com Mas certeza. lá no início, que era você e a câmera, para pegar o clique perfeito. Não, então, eu acho que, na verdade, assim, mesmo hoje, né, porque, por exemplo, eu estou absolutamente inserido no meio, né, digital, com toda a tecnologia, acompanhando. O mundo está girando, eu costumo dizer que eu estou girando mais rápido ainda. O mundo que me acompanha. Não sou fácil, não. Mas, obviamente, eu tenho todo o controle, conhecimento, tudo em relação a isso que a gente tem hoje em dia. Mas era uma coisa mais romântica, entendeu? A fotografia tinha uma coisa mais romântica. Eu estava até comentando outro dia no Instagram de uma foto, um registro do Bob Wolferson, que é um fotógrafo que eu sou muito fã, um queridíssimo, né? Um beijo, Bob, para você. Ele com o trabalho dele espetacular e tudo mais, a gente estava lá com um momento de fotos, eu não me lembro o que era, que foto que era, mas é uma foto já antiga, que tinha essa coisa do contato, sabe, assim, da impressão do contato, não sei o quê. Eu até comentei ali, que saudade disso, entendeu? Fazer um trabalho que você tinha a fé que você estava fazendo uma coisa bacana e dando resultado, e que aquilo realmente funcionasse. Você tinha essa fé, logicamente baseado na sua verdade como profissional, como artista, e confiança também no seu taco, mas também a sensibilidade te garantindo aquilo. Mas era um tiro no escuro. Você fazia aquilo, literalmente ia para um quarto escuro, para o laboratório, né? Esse tiro ia para o escuro mesmo, para poder se formar ali e depois mostrar para a gente o resultado. Era muito bacana isso, entendeu? Então, essa sensação de... Aí eu vou fazer de novo uma brincadeira assim. Que tiro foi esse? Aí já é uma pergunta, que tiro foi esse? Porque para saber realmente como é que estava, foi o resultado. Mas me encanta ainda muito o ruído do analógico, sabe? Me encanta muito, e tanto que eu mantenho o meu equipamento e também fazendo projetos, às vezes, pessoais, ou moda, com o analógico. Mas uma coisa que é importante, mesmo agora ou sempre, em qualquer momento, mesmo lá atrás, é o conhecimento técnico. Ele é fundamental. Não adianta dizer, a gente é artista, então a gente não liga para nada. Não é verdade. Na minha opinião, a gente tem que realmente se inserir ali como uma pessoa que tem sensibilidade, que tem visão para as coisas, que tem a possibilidade de fazer, tem o tesão de registrar, de criar uma imagem, mas por trás disso tem que ter estudo, tem que ter repetição, tem que ter técnica, porque senão, né, vira tudo uma coisa meio mágica tola, porque essa mágica não existe, entendeu? Dizer tipo assim, qualquer um vai fazer de qualquer jeito. Não é assim. Eu acho que a gente tem que realmente botar... Aliás, fica aqui um toque para todo mundo que está começando mesmo. Não tenham pressa. Essa agonia que existe hoje em dia de sair daqui e já, em um pulo, já chegar na Lua, é uma viagem, entendeu? Pode até parecer que vocês vão conseguir chegar lá. Pode até parecer que vocês estejam na Lua. É tudo na cabeça de vocês. Não é verdade. Quando vocês vão ver, vocês estão no chão deitados assim, pô, bateu no chão. Isso não é a Lua? Não, não é. Entendeu? Tem que fazer todo o caminho. O caminho é tão gostoso. Eu, por exemplo, eu sigo hoje, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos de carreira, entendeu? De profissão. E eu sigo como? Aprendendo, testando, me jogando os penhascos. Continuo assim. Você já teve alguma aventura muito louca tendo que fotografar, por exemplo, pular de paraquedas e fotografar? Alguma coisa muito doida? Não. De paraquedas eu deveria fazer mesmo. Eu já até saltei de paraquedas, quero de novo muito, porque, aliás, eu adoro a ideia de voar, gente. Mas é que
eu não sei voar, eu preciso de alguma coisa para me ajudar, entendeu? Eu já fiz asa delta, não sei o quê, mas eu já fiz trabalhos de helicóptero, pendurado, amarrado assim, sem a porta do helicóptero, e eu completamente pendurado, que eu digo mesmo, porque senão você fica com o ruído da coisa, da imagem e tudo mais. Então, trabalhando com câmera grande, médio formato na mão, não tinha nenhum recurso de estabilizador nem nada, não. Era papo. Então, eu já fiz trabalhos assim, sem dúvida alguma. Eu já fiz trabalhos assim, tipo no Grand Canyon, né? Numa situação, assim, olha lá aquele cara maluco, ele vai morrer. Eu consegui não morrer, gente. E eu digo para mim mesmo, quando eu estou numa situação dessa, eu falo assim, Faustino, evite morrer, evite morrer. E foi assim, no Grand Canyon deve ter sido uma sensação maravilhosa. Ao mesmo tempo que tem a adrenalina do medo, do... Olha, vocês já devem ter ouvido falar, não de mim, mas de todo mundo que faz isso, assim, tudo por uma foto, tudo por esse momento, tudo por esse registro. A gente realmente se expõe às vezes assim. Claro que não é sempre dessa forma, mas eu fiz um trabalho de moda, eu já fiz muitos safaris, eu já fui muitas vezes para a África do Sul, para a África. Sou rato de safari, gente. Assim, tiro de letra aquilo lá tal. Mas eu já fiz, por exemplo, fotos que eu tenho de fine arts, que são obras que são seriadas e tudo mais, que eu corri um risco sério, né? A ponto dos rangers que estavam me acompanhando falar assim, você é maluco, cara? Eu falei assim, pô, só agora que você está sabendo disso. Não, porque eu desci da Land, né, do Land Rover, aquele carro alto, assim, aberto, né, para safari, e eu fiquei entendendo que os animais, eles, vamos dizer logo, um leãozinho, né, um rinocerontezinho, eles entendem que aquela célula, quer dizer, o carro é uma célula só, com todo mundo tá dentro, porque eles só sentem mesmo a borracha, o óleo, não sei o quê, como um registro deles. Então, o que não pode é ter um movimento extremo ali, e muito menos também a gente descer, porque se você desce, aí ele já começa a sentir você e tudo mais, podem querer você. E eu já fiz assim trabalhos dessa forma. Já fotografei campanha de moda, que a gente não correu risco, assim, dessa forma. Quer dizer, risco a gente corre sempre, quando a gente desce mesmo, por mais tem os rangers que já conheçam aquele parque, aquela reserva, né? Aqueles game reserves lá, você já sabe que o cara está falando, não, fica tranquilo, que aqui não é área desse ou daquele animal, mas a gente está caçando, por exemplo, uma girafa, que é um bichinho muito arisco, fofíssimo, mas é muito arisco, né? Então é difícil a gente chegar perto. E eu fazendo a foto com o modelo, não sei o quê, pá, e a gente está ali fotografando, tá tudo ótimo, mas daí a pouco o quê? Gente, começou a escurecer um pouquinho, o fim da tarde, aí é esse momento que os leões, eles gostam de sair para caçar, entendeu? Então, você já entende que a gente já entendo. Sobe todo mundo no carro. Bora! Mas é bom demais, é bom demais. Nossa, eu imagino aqui você contando, eu me imaginando lá, tirando uma foto dessa no safari. É divertido. Eu vou te falar. Às vezes não é tão divertido para os modelos, entendeu? Porque a gente é um pouco cruel, fotógrafo, né? Assim, tira essa roupa, vamos fazer uma foto linda ali. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, mas é que está fazendo 4 graus, entendeu? Essa é a nossa vida, botar os modelos para se pendurarem às vezes, em umas situações assim e tal. Tudo por uma boa foto. Desculpa aí, gente, foi mal. Faustino, um momento muito especial da sua carreira. As fotos que eu fiz da minha mãe e do meu pai. Esse retrato, para mim, tipo assim, nada vai se... Eu não tenho mais eles aqui comigo, e esse registro, essa lembrança desse momento de eu estar propiciando aquilo para minha mãe, e maquiador, e cabeleireiro, e não sei o quê. E meu pai do lado, tira isso, achando que era demais. Deixa minha mãe ficar gata, pai. E a gente fez. Então, realmente, para mim, é um registro, assim, que, obviamente, para mim, fala mais do que qualquer outro. Agora, eu tenho, assim, uma história aí de vida, de amizade, de família, entendeu? De maridice com a Glória Pires, a Glorinha, que eu chamo de marida,
E desde lá de trás, em 1987, foram as primeiras fotos que eu fiz dela, em 86, né? Por aí. E a gente realmente, naqueles momentos, então, a gente entrava no estúdio para criar, para viajar juntos e tudo. Então, também é sempre uma coisa que, para mim, é um registro, né, que envolve, que interpreta, talvez, o prazer de estar desenvolvendo alguma coisa, tudo numa base da sensibilidade, de estar com o outro ali, sabe, também entendendo aquilo, participando daquilo, se emocionando. Aí eu lembro do Lauro Corona, que é um grande amigo nosso, né? E, poxa, sim, com Glorinha, né? E que era um talento, o menino era sensacional. E um cara muito do bem, uma pessoa muito bonita, sabe? Assim, não só bonito fisicamente, mas um cara muito especial. Então a gente fez um registro, assim, um ensaio, e nessas fotos, né? Eu ia puxando, até que a emoção tomava conta de todo mundo, entendeu? Então já aconteceu algumas vezes, graças a Deus, na minha vida, que é uma coisa muito legítima e espontânea mesmo, de no final de uma sessão de retratos, seja ele como for e tudo, todo mundo cair no choro junto, entendeu? Isso é vibrar demais, né? É a emoção real. Um local que você gostaria de registrar e que você ainda não teve esse registro? Como locação, você fala? É um local, um país que você queira ter um momento de registro para ficar gravado e marcado. Eu conheço 72 países, então eu não sei. Eu estou atrasado, porque eu tinha pensado assim, pô, com 50 anos eu quero conhecer 80 países, entendeu? Eu estou com 72 países, 72, então eu estou bem atrasadinho. Mas você vê, eu já estive em realmente lugares muito incríveis, muito incríveis. Aquela coisa de você ficar sem fôlego, ficar sem ar. Mas é tanta possibilidade, entendeu? Às vezes, só para você entender, um lugar que é menos favorecido, que as pessoas talvez considerem que não seria tão bacana, talvez ali é onde eu pudesse realmente fazer um registro muito, muito incrível, entendeu? Para depois, quando eu fosse dividir isso com os outros, as pessoas falassem, gente, mas isso é onde, sabe assim? Então, eu acho que para te dizer realmente não tem um lugar específico, qualquer lugar que te trouxesse uma simplicidade, mas que fizesse um registro incrível. Eu não posso te garantir que de repente o Sri Lanka vai chegar e sabe assim, pode ser qualquer lugar, sem dúvida. O que a fotografia significa para o Faustino? Poxa, bom você perguntar isso, né? Continuo perguntando. Tem tempo? Tem tempo. Não, na verdade, essa arte. Eu também fiz um projeto que eu tenho uma série que chama As Pinturas Fotográficas de Faustino. Por quê? Eu fui beber um pouco da fonte dos possíveis fotógrafos, entendeu? Célebres pintores ao longo dos séculos, né? Que, quem sabe, por mais que tivessem o talento como artistas plásticos, pintores, eles faziam uma pintura, um registro através da tinta, sabe, do pincel, tão fidedigno, tão parecido com uma imagem real, que muitas vezes, né, a gente já pode ter ouvido falar, a gente mesmo falar, gente, parece uma fotografia. Então, eu um pouco, eu fui nessa vibe desses pintores célebres, entendeu? Que possivelmente poderiam até se tornar fotógrafos ou fazer fotografia. Tamanha realidade que eles passavam, do realismo que eles passavam naquela pintura. Então, nessa brincadeira, eu comecei, primeiro, comecei esse projeto lá atrás, e essa série eu fiz lá há muito tempo. Não tinha. Que computador? Que digital o quê? Que Photoshop? Gente, as pessoas não tinham nem nascido que começou a fazer o Photoshop. Não sabiam, não existia nada disso. Então, eu desenvolvi um processo de revelação de algumas bases de película, né, de cromo, slides, enfim, que eu patenteei isso, né, porque esse processo realmente gerava
um ruído, gerava um resultado, nas 3 modalidades que eu fiz isso, gerava um resultado que era pictórico, entendeu? Então, eu comecei a fazer essas fotografias, essa série, pensando mesmo nisso. Eu não repeti quadros famosos desses artistas célebres, pintores, mas eu bebi na fonte do que era o trabalho, do que era o conceito, do que era o resultado da imagem de cada um, que era a característica de cada um. Então, Velázquez tinha uma característica, o Goya tinha outra característica, Rafael, entendeu? Rembrandt, né? O Rembrandt, por exemplo, eu fiz o gênio Washington Oliveto, né? O nosso grande gênio aí, publicitário, criativo, louquíssimo, né? Louquíssimo, um grande elogio. E eu também fui muito doido, né, nesse trabalho. Nossa, eu pensei, criei uma imagem, porque, como eu te falei, eu não repetia, eu não tinha um layout daquele quadro e eu repetia aquilo com todo mundo daquele mesmo jeito. Eu simplesmente me inspirava na textura, na pincelada, como era o registro pictórico desse artista, desse pintor, qual era o mood da época, qual era a luz desse pintor. Então, eu criava alguma imagem assim. Eu fiz isso, por exemplo, com Washington. Aí foi um Rembrandtzão, Rembrandt mesmo, assim, sabe? E uma produção doida. Sabe aquelas coisas, né, de artista, assim? A gente não tem cerimônia, não. Bota tudo no carro, bota todo mundo, amontoa todo mundo, vai, viaja para São Paulo, entendeu? Do Rio para São Paulo, e chega lá com um monte de coisa e faz acontecer, entendeu? Por aí um pouquinho. Então, a fotografia meio que é tudo para você, no sentido de que tudo pode ser possível registrado dentro de uma imagem. Sim, claro, a gente está em 2023 agora, sabe? E as imagens lindas, entendeu? Elas continuam a brotar e acontecer, entendeu? Imagens novas, artistas de fotografia muito talentosos, jovens e tudo mais, que enxergam a coisa de uma outra forma, sabe? Então, a gente mesmo, já está trabalhando há muito tempo, também sempre essa coisa do olhar, né? O que eu estou vendo? O que eu estou sentindo? E o que eu consigo passar como resultado? É isso. Então, a fotografia, para mim, é o ar que eu respiro. Faustine, agora? Família. É agora, hein, gente? É agora. É agora. Agora que o negócio vai pegar. Algum atleta, artista que você não tenha fotografado, que você gostaria, que você tenha um ponto de vista desse atleta que você, ou artista, que você gostaria de colocar em prática na sua imagem? Olha, eu já de cara eu falo do Pelé, entendeu? Que, poxa, eu já conhecia tantos anos atrás, lá em Nova York, através de um grande amigo, né? Que, poxa, era amicíssimo dele, enfim, a gente teve muito contato e tudo. Mas aí eu tive uma ideia de fazer, né, essa história dos portrait, né? E eu queria que ele estivesse participando desse trabalho, mas como era essa história que eu falei de não ser óbvio, né? No trabalho não ser assim... o Pelé com a bola. Não, fazer uma coisa de forma muito inusitada. Eu bolei essa foto para ele, tudo organizado, mas aí eu tinha que viajar para não sei onde. Aí eu chegava, vamos lá, o Pelé não está no Brasil, aí ele vai chegar, ele vai estar no escritório dele, fala assim, é no escritório que eu quero fazer, é na sala dele, é naquela mesa que eu quero fazer. Mas aí ele perguntou, através de uma pessoa, ele perguntou para mim, mas na mesa como? Fazendo um embaixadinho em cima da mesa, falando, não quero você com a bola de futebol, eu quero você debruçado. E eu vou poder falar aqui, porque essa imagem já está sendo produzida com outro jogador de futebol, que eu não vou poder falar aqui agora ainda. Então, eu já estou produzindo. Se alguém gostar muito da ideia, quiser repetir, vai ter que correr, porque a minha vai sair antes. Que eu, justamente, o Pelé estaria nessa mesa grandona, assim, de escritório, de terno, todo executivo, entendeu? Ali, jogando futebol de botão. Exatamente. Era uma forma de brincar com isso, entendeu? Sensacional! Mas tem muita gente aí, tem muita gente do esporte que vai participar assim, de uma forma bem divertida. Estou à disposição. Você que me aguarde. Você vai ver o que eu vou arrumar para você. Estou esperando. Vamos junto.
Faustine, agora me conta da beleza da fotografia inserida no cinema. Ah, gente, aí já é um, nossa senhora, é outra cachaça que a gente, porque o cinema, a linguagem do cinema, né, ela é completamente diferente da linguagem da fotografia, como o trabalho final, mas ao mesmo tempo ela é totalmente correlata, né? Eu tenho loucura com cinema, com direção de fotografia, direção de cena mesmo. Bebo muito dessa fonte e muitas imagens que a gente vê em filmes, entendeu? Através de um olhar de direção de arte, de produção de arte, da direção do acting todo, mas a direção de fotografia que realmente resulta em imagens impactantes, e essas imagens, sem dúvida alguma, falam muito comigo. Até como referência, até como a gente está falando antes, até como uma fonte, entendeu? Onde eu posso ali buscar alguma inspiração extra e tudo mais. Muito, muito, não que seja provável, não vou também dizer isso aqui de forma tão absoluta, mas um namoro meu com o cinema já acontece já tem um tempo. Me aguardem, porque isso aí eu acho que vai completar um ciclo para mim muito, muito grande. Poder entender, interpretar através do meu olhar o que eu fazia de forma instantânea, que congela a imagem, mas passar isso para uma informação do modo contínuo, da cena que vai acontecendo, da câmera que para, que anda de lento, enfim, a fotografia de cinema e a direção de cinema é uma coisa que também me encanta muito. Uma palavra que define o Faustino. Eu sou uma pessoa feliz. Eu nasci com uma vocação para a felicidade muito grande e eu aceitei essa vocação, gente. Lógico que as pessoas me veem muito dessa forma, né? Porque realmente é como eu vivo, como eu sinto mesmo, mas passo todos os perrengues que todo mundo passa, aborrecimento, estresse, não sei o quê, entendeu? A gente pira muito com as coisas da vida, as urgências, o estresse e tudo mais, mas eu costumo dizer que eu não lido tão bem com o estresse, querendo dizer, eu consigo fazer com que o estresse que está à minha volta não entre dentro de mim, porque aí realmente afetaria o resultado do meu trabalho e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa feliz e grata, muito grata. Uma imagem fotográfica que define o Faustino. Uma imagem, uma selfie? Não, brincadeira! Uma selfie seria bom, né, gente? Define o Faustino. Mas aí, com muito filtro, tá? Por favor. Taca filtro. Não, mas então, a imagem que define o Faustini como artista de fotografia, como fotógrafo, poxa, eu também teria um elenco assim, de tantas imagens de fotógrafos, meu Deus do céu, mestres da fotografia, entendeu? Mas eu acho que o que poderia interpretar e resumir tudo isso é a emoção. Eu acho que a imagem que te provoca o que te tira do lugar, que te incomoda de alguma forma, provocando emoção, é essa imagem que eu espero ver sempre dos outros e que espero fazer também. Foi incrível, pena que a gente não pode ficar aqui até amanhã conversando. Tá, as pessoas me deixam falando sozinho, velho. Não, que isso, vou ter outras oportunidades de você estar voltando aqui. Galera, é para mostrar um pouquinho da arte da fotografia, que não é simplesmente uma foto por likes, é a foto pela beleza do momento, pela beleza do clique, por enxergar uma beleza que a gente desconhece, mas que ele tem um olhar totalmente diferente do nosso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite tão especial. Não percam essa entrevista, entrem no canal lá no YouTube, na área com a Daniela Hipólito, curtam, deixem seu like, deixem seu comentário, ative o sininho e, Faustino, isso aí. Deixa aí uma mensagem aí para essa galera toda que acompanhou a nossa entrevista e que tem vontade de entrar para essa área da fotografia. Com certeza. Eu agradeço muito ter participado, realmente todos ligados à produção sabem como é corrido para a gente.
Eu larguei um negócio, vim voando para cá, fiz questão de participar, adorando estar aqui com você e batendo esse papinho. Mas eu vou resumir até, quando ela falou da história dos likes, eu queria falar para todos vocês, meus colegas fotógrafos, para todos vocês que estão começando, que vão se tornar fotógrafos na frente, e quem já está aí mandando ver, não se preocupem com os likes, mas se preocupem que as pessoas, sim, like your job, tá bom? É isso que é dessa forma que eu trabalho. Por resultado, e eu acho que todo mundo tem realmente desempenho uma atividade dessa, que é artística, mas que, na verdade, tem uma entrega comercial, uma responsabilidade. A gente tem que trabalhar por resultado. A gente trabalhar por resultado quer dizer trabalhar para os outros. Para a gente faz nossos projetos pessoais, a gente joga a nossa arte, nossas brincadeiras e divide isso com o mundo, com as paredes das casas das pessoas, maravilha. Mas, de um modo geral, que as pessoas like our photos, so, right? Gente, esse foi mais um Na Área com Daniela Hipólito. Até a próxima entrevista.